Fala aí pessoal, aqui Cláudio Spritzer, eu falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ainda é dia 30 de dezembro de 2022, sexta-feira, sextou. Dia pesado, dia interessante, a história acontecendo diante dos nossos olhos. Hoje pela manhã teve então um pronunciamento depois de 60 dias que as pessoas estão na rua e 60 dias calado, praticamente calado. O presidente Bolsonaro se manifestou. Foi uma manifestação. Eu gravei a minha reação, o que eu senti, um vídeo quase em seguida da fala dele. Eu não tinha ouvido ninguém, não tinha visto nada. Eu fiz questão de gravar aquele momento, que eu estava sentindo naquele momento. Está registrado isso aí. Bueno, mas passou. Passaram-se, agora são quase 11 da noite. Ainda é. Faltam 2 dias para a virada do ano, para o meu aniversário e eventualmente mais alguma coisa. Mas ainda é eventualmente. Como eu venho dizendo aqui nessa série de vídeos que eu estou gravando, nessa contagem regressiva, eu disse, eu sou da turma que vai ficar até o último segundo da prorrogação e depois quando for para os pênaltis até a última cobrança, achando que pode acontecer alguma coisa. Logo que teve a fala do presidente Bolsonaro, eu não vi horizonte nenhum. Pô, terminou que final melancólico esse, apático. Que coisa, né? Terminar assim. Por que levar tanto tempo para falar isso? Mas ao longo do dia foram aí surgindo elementos. E eu, como gosto muito de história, como gosto muito de ficção, como sou um cartunista, sou um roteirista, sou um jornalista, sou um vigarista não, mas eu trabalho basicamente com criatividade, com criação de ideias, trabalho com ideias, as histórias me interessam, eu opto em continuar essa história, mesmo que ela seja meramente uma ficção. Não tem problema, eu prefiro continuar acreditando. Eu prefiro continuar achando que tem uma boa ideia, uma ideia épica talvez, com viradas de cena, de trama, com viradas de trama, com momentos inesperados que surgem, fatos inesperados que criam um novo enredo, que muda o rumo das coisas. Então eu acho bacana isso aconteceu. E isso então deixou a minha imaginação e de muita gente seguir em seu voo achando que o fim não precisa ser necessariamente esse fim que hoje aquela fala do Bolsonaro num primeiro momento demonstrou. E eu vou tentar agora rapidinho mostrar um ou outro elemento que surgiu e que reacendeu em mim essa chama, essa vontade de que a criatividade, a vontade não, surgiu espaço para a criatividade e que essa história tem um outro final. Uma história baseada em fatos reais. Uma ficção baseada em fatos reais, talvez. Bom, o que acontece? O que o Bolsonaro fez naquele primeiro momento ali? E que, poxa, que chato, que saco, esse cara vai ficar falando tudo que ele fez no governo dele. Mas daí a gente começou a pensar e disse assim, mas espera um pouquinho. O Bolsonaro nunca teve chance de falar para todas as pessoas as realizações do governo dele, porque a grande mídia nunca deu esse espaço para ele. A grande mídia deturpou sempre o que ele fez, destacou narrativas, enfim, tirou de contexto coisas, quando eventualmente falou quando não podia esconder algum índice, algum número que era favorável do governo, ela dizia despiora, né? É uma despiora. Então ele foi sempre bloqueado, impossibilitado de passar para o grande público as realizações do governo dele, que foram um número muito grande. Ele teve muitas realizações e num momento realmente difícil de pandemia, depois de guerra, sempre sendo atacado o tempo inteiro, e é um cara que fez um governo sensacional, admirável, diante de tudo o que aconteceu. E ele colocou tudo. Ele elencou
todas ou várias realizações do governo dele. Ele teve possibilidade de falar da parcialidade do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, e como a injustiça, como ele vem sendo injustiçado, como ele vem sendo acusado de forma vil e sem motivo, sem base, né? Como ele vem sendo atacado pela grande mídia. Enfim, ele botou tudo para fora, ele relatou tudo, ele externalizou tudo o que era conhecido apenas de um pequeno grupo, né? E agora isso foi colocado, transmitido. Ele publicou essa fala dele nas redes dele, na rede dele, mas isso foi retransmitido pela grande mídia. Então esse é um ponto sensacional. Ele precisava falar, ele falou o que tinha que falar e se despediu, né? Se despede, agradece e se despede. E não se enganem, sim, terminou o governo Bolsonaro. Terminou o mandato dele. E era para terminar. A primeira-dama, a filha e a enteada dele já partiram, já foram, e Bolsonaro também já foi para fora do Brasil. Eu havia num outro vídeo comentado sobre uma live da doutora Thaís Mukissi, que também teve muita gente divulgou essa live dela. Ela é especializada em justiça militar, em direito militar, e ela falou, ela mostrou para todos nós o trabalho primoroso que Bolsonaro com o time dele fez para deixar pavimentado o caminho para que ainda seja acionado o artigo aquele que tu está pensando aí, e que é o que uma boa parte dos brasileiros espera. Provavelmente a maioria dos brasileiros esperam. Porque não basta a caneta. Tem uma série, é muito complexo tudo que envolve o acionamento desse artigo. Tudo que envolve as consequências que tem, os preparativos, a logística, enfim, uma infinidade de coisas que precisou de muito trabalho. Ela diz que quem pensa que Bolsonaro estava parado, em depressão, isso, aquilo, não sabe, esse homem não parou de trabalhar. Isso é palavras dela, que é especialista. Ela acompanha diariamente o Diário Oficial da União, o DOU. Ela é uma estudiosa disso e ela mostra, né, são 2 lives dela, tudo que foi feito e como tudo está pronto. Bolsonaro indo embora com a esposa, não estando mais no Brasil. E outro dado importante de hoje, o comando agora das ações passou para a mão do general Heleno, que é do GSI, mas está deslocado, e agora é o responsável em comandar as ações. Ou seja, tudo segue preparado, agora pronto, para que talvez o Brasil não caia nesse buraco que está cada vez mais fundo. É eco. É tão fundo esse buraco que vem na frente que dá eco. Eu gostei dessa história e ela tem agora um porém, que é um gancho maravilhoso quando tu está assistindo uma série, tu termina de assistir um episódio e tem aquele gancho pro próximo episódio. Tu diz, eu preciso assistir o próximo episódio. Vem coisa boa aí. Tem um gancho muito interessante na fala do Bolsonaro hoje, quando ele termina a fala, quando termina a transmissão e é cortada, enfim, a transmissão para as redes e para todo mundo, mas a câmera continuou ligada. Nem ele sabia que estava ligado. A pessoa que está ali gravando está, inclusive, mexendo na câmera. A câmera ela vira, porque ele está tirando do tripé, provavelmente, ela mira o chão. E nesse momento, Bolsonaro diz uma palavra, sua última palavra. Sua última palavra
antes de e deixar tudo alinhavado aqui. Qual foi a última palavra? E eu vou botar para vocês agora o vídeo. Selva. Olha, eu peguei esse vídeo de um canal, eu vou botar só esse trecho, é muito curto, a voz é dele e tudo indica, diz que isso tem no Instagram, na transmissão feita no Instagram, diz que tá lá. Eu peguei esse trecho. Pode ser que isso não seja real, pode ser que seja armado. Como eu disse, eu estou construindo uma ficção baseada em fatos reais e com toda a probabilidade de acontecer, de ser verdade, porque tudo o que eu falei é verdade. Né? A avaliação da advogada Thaís, né? Uma especialista em direito militar, tudo o que ela fala, tudo é verdade. Tudo que o Bolsonaro fala, ele elencando todas as realizações do governo dele, a passagem de comando para o general Heleno, tudo. E esse último grito de guerra do Bolsonaro, a última palavra dele antes de sair de cena. Selva, vocês vão ouvir. Tirem suas conclusões e se deleitem com a possibilidade dessa ficção, quem sabe, virar realidade. Não custa nada. É legal, é bom, né? É uma história. É apenas uma história. Escutem aí. Selva.